Olá, amigos! Vocês estão no canal Sementes de Luz e Paz. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Virgínia e hoje eu quero conversar com vocês sobre coincidências. Vocês acreditam nisso? Aguarde um momentinho aí. Bom, antes eu queria dizer que eu tô começando, os vídeos em 2025, tá? Janeiro é um mês muito corrido para todo mundo, né? Férias de criança, impostos a pagar, né? E tanta coisa, retorno ao trabalho, então a gente fica meio atrapalhado. Mas eu queria comentar com vocês o seguinte: no final do ano passado, lá no canal Livros da Tuca, o último livro que a gente leu do grupo Nossa Língua Portuguesa foi Diário das Coincidências, do João Anzanello Carrascosa. Tem resenha lá no Livros da Tuca. Eu vou colocar aqui embaixo para quem se interessar a ver. Esse livro, ele foi escrevendo aos poucos, sabe? Coincidências que aconteciam na vida dele. E depois ele colocou, eu nem fiquei sabendo, né? Em 2006, se eu não me engano, ele colocou numa revista, ele divulgou, enfim, no Instagram, que ele estaria recebendo que as pessoas contassem as coincidências que já havia acontecido com as pessoas. E dependendo do que fosse, ele ia publicar aqui nesse livro. E assim ele fez. E muito interessante, sabe? Ele tem várias pequenas histórias. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Quando eu estava fazendo a live, uma das pessoas que estava lá, a Rosa, que está em todos os meus grupos de leitura, né, Rosa? Sei que você vai estar assistindo. Ela indicou esse livro aqui, ó, O Mistério das Coincidências. Prestem atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é um Dorje. Eu nunca tinha ouvido falar. Vocês já tinham? Então, aí, porque é o seguinte, eu comentei, né, que não é bem coincidência para mim o que eu acredito. Eu acredito em sincronicidade, ou seja, quando você quer realmente uma coisa, isso Paulo Coelho fala muito, o universo inteiro conspira para que você consiga. E aí acontecem as tais coincidências, ou a tal sincronicidade. É uma sincronia de tempo para que aconteçam as coisas que você quer. Tudo da mentalidade e da intuição, do teu interior. É muito interessante. Eu até disse lá no vídeo, fiquem sempre atentos aos sinais. Nunca deixem de seguir a sua intuição. Porque é a maneira que a espiritualidade tem de te mandar certos avisos, sabe? Eu acredito muito nisso, muito. Eu já tive várias experiências assim. Se eu não sigo aquilo que vem na minha mente na hora, né? Na minha mente não, são eles nos orientando, né? Olha, alguma coisa, nada tão grave, mas assim, alguma coisa acontece, sei lá, o carro quebra, fura um pneu, você se atrasa para alguma coisa, enfim. Quando eles falam para você, não vai por esse caminho hoje, vai por aquele, vá. Vá pelo caminho que tua intuição está te mandando. Prestem atenção nisso. O que acontece? Aqui, eu estou indicando aqui para vocês os dois livros, né? O Mistério das Coincidências, de Eduardo Zancoli. Esse Eduardo, ele é um médico argentino, olha só. O que acontecia com ele? Ele viajava muito, viajava o mundo inteiro, fazendo palestras, fazendo cursos, enfim. E volta e meia ele se deparava, principalmente nos Estados Unidos, quando ele estava por lá, com objetos vindos do Tibete. Ele é um cara que ele gostava desse tipo de coisa, sabe? De ver... gostava não, gosta, né? Acho que ele está vivo ainda. Coisas relativas ao Tibete. Esse Dorje que eu falei para vocês é um objeto do Tibete. E ele estudava, era um hobby para ele, digamos assim, mas ele se sentia atraído por aquilo. Então, uma das idas dele nos Estados Unidos, ele comprou um Dorje, esse de 4 pontas aqui. Existem os de 4 pontas e os de 2 pontas. Mas ele não sabia o que era. E a pessoa que vendeu nesses antiquários, essas coisas, também não sabia o que era. É um objeto bonito, enfim.
E ele acabou comprando um só, que tinha os dois, e parece que 2 anos depois, ele voltou na tal loja em... Ah, esqueci qual é a cidade, gente. E comprou o outro. O outro estava lá esperando por ele. Olha só. Então, isso que ele chamou de sincronicidade. O Dorje ficou esperando por ele. É porque tinha que ser dele. E não só com os Dorjes, com outros objetos. Ele sentia uma atração, sabe? E ele tinha que comprar. Estivesse onde estivesse, ele dava um jeito. E aí, apareceu para ele uma oportunidade, olha só, ele é um cirurgião é neurocirurgião, né? As pessoas que têm algum problema, assim, né, para andar ou algumas outras coisas. E ele faz vários tipos de cirurgia. Ele foi convidado para visitar um hospital lá aonde? No Tibete. Aí ele fica assim, é muita coincidência, né? Eu sei que ele vai, lógico que ele vai com um amigo e tal. E chegando lá, ele vai visitar eu não sei como é que chama, esqueci o nome, lamaceria, que fala, onde ficam os lamas, né? Que lá, os que a gente chama de monges tal, são os lamas. E eles vivem naquelas comunidades deles, né? E ele vai visitar, ele faz pesquisa em biblioteca, ele tenta encontrar, pede para encontrar lamas que são peritos em objetos do Tibete, objetos antigos do Tibete. E chegando lá, ele tem uma certa dificuldade, porque quando ele fala que ele quer saber mais sobre os Dorjes, todo mundo fecha a cara, todo mundo olha para ele esquisito, como se ele fosse um ladrão. Inclusive, ele chega a ser até... ele fala entrevistado, mas quase como se ele tivesse uma delegacia, sabe? Os lamas começam a desconfiar dele, achando que ele comprou objetos roubados. E, enfim, ele quase se mete numa encrenca por causa disso. Mas, inclusive, ele tem um sonho que ele... Nesse sonho, ele confronta com esse lama que desconfiou dele, sabe? E ele fala umas coisas lindas. O que eu queria falar para vocês eu nunca tinha tido contato com budismo, assim, livros de budismo, não. Esse livro não é um livro de budismo, mas ele tem ensinamentos, sabe? Volta e meia ele passa aqui pra gente, né, de uma maneira ocidental, digamos assim, alguns tipos de ensinamento dos budistas, da religião, do budismo, né, da religião budista. Quer ver? Ele inclusive compara com coisas que tem na Argentina. Aí eles estão vendo um ritual lá, aí ele fala, olha aquilo, a imagem do seu Dorje, espantado com a coincidência. O altar principal estava coberto por uma espécie de toalha, que tinha gravados em toda a sua superfície desenhos que coincidiam exatamente com a forma do Dorje de 4 pontas que eu tinha em Buenos Aires, e a respeito do qual viera pesquisar. Provavelmente aquele Dorje tinha um significado muito importante para a cultura tibetana, algo que ainda teria de descobrir. E depois ele comenta sobre montículos de pedra, sabe? Ele está andando por um caminho, ele começa a ver uns montículos de pedra que dizem que as pessoas vão passando e vão colocando um em cima do outro. Vocês já viram isso? Eu já vi essas fotos em algum lugar, não estou lembrada onde. Estão vendo esses montículos de pedra? Quando os caminhantes se sentem inspirados, pegam alguma pedra nos arredores e a depositam como oferenda nesses montículos, colocados em lugares determinados. Aí ele achou incrível ver como esse costume é parecido com o que vemos em nossas montanhas na Cordilheira dos Andes. Os incas fazem montículos iguais e os chamam de apachetas. É uma espécie de oferenda à Pachamama, que é como chamam a Mãe Terra. A única diferença é que aqui depois as pintam de branco, enquanto lá usam diretamente pedras brancas de quartzo, facilmente encontradas na beira do caminho. É uma analogia de ritual entre
o que acontece no Chile e o que acontece no Tibete. Olha que coisa linda! Entre duas civilizações que, segundo a história, não tiveram nenhum contato. Então, ele vai contando coisas aqui pra gente, mas é tudo tão lindo, lindo, lindo. E até que ele se lembra de uma reencarnação dele. Então, é um livro que tem tudo a ver aqui com o canal, sabe? A gente aqui conversa sobre reencarnação, a gente conversa sobre sincronicidade, né? A gente conversa sobre religiões, né? Sobre maneiras de pensar. Então, eu queria que vocês dessem uma espiada nesse livro, tá? Ele, eu só achei, acho que foi na estante virtual que eu comprei. Ele não é um livro fácil de se encontrar, mas vale muito a pena. Eu não paguei caro, ele veio inteiro, é usado que eu comprei, né? Veio inteirão, tá? Então, só que agora não está mais, né? Agora tá todo marcado e rabiscado por mim, porque eu sou assim, eu leio, marco e rabisco mesmo. Principalmente quando eu estou amando a leitura. Bom, era isso, gente, que eu queria conversar com vocês. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa coisa das coincidências ou da sincronicidade. Escreve aqui embaixo nos comentários para mim se você acredita nisso, se você não acredita, né? E por quê? Gostaria de saber. Tá bom, gente? Um beijo, obrigada e não esqueçam de colocar o positivo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tchau!